É com isso, Agostinho e o Wellington Calazans, que eu converso hoje. Vamos, portanto, analisar as notas da atualidade. Uma saudação extensiva aqui também ao Wellington. Wellington, boa noite e bem-vindo à Hora 10. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, e salve Agostinho, e a você assistindo a Hora 10. É sempre bom estar aqui. É sempre um gosto também para mim receber-vos aos dois. Vamos olhar aqui para as notas de atualidade internacional e é seguramente para o primeiro assunto que eu comecei também por noticiar aqui durante as nossas notas que vamos olhar. Putin e Xi Jinping vão, portanto, encontrar esta semana, pois o presidente russo vai estar de visita à China. Vão discutir em detalhe uma série de questões de parceria abrangente e da cooperação estratégica, identificar áreas-chave para o maior desenvolvimento da cooperação russo-chinesa e trocar claramente pontos de vista sobre as questões internacionais e regionais mais urgentes. Wellington, é contigo que eu começo. Que abordagem é que se espera em meio a todos esses pontos que vão sendo aqui avançados? Olha, Dorivaldo, é um encontro que nós podemos enxergar como uma demonstração de muito respeito dos russos em relação aos chineses, né? Nunca podemos perder de vista que estamos falando aqui de um novo mandato de Vladimir Putin, né? Renovado na semana passada, oficialmente, depois de uma eleição em que ele venceu de maneira expressiva nas urnas, né? E é o primeiro país que ele visita após a consumação deste novo mandato para o qual ele foi reconduzido. Então, Dorivaldo, o que nós temos a dizer que foi um convite, né, que foi feito pelo líder chinês Xi Jinping, um convite direto ao presidente russo Vladimir Putin, e esta visita, ela reforça algo que aqui mesmo, neste espaço, e não apenas eu, mas os colegas também que comentam sobre a atualidade internacional, fazem aqui na TPA a lembrança importante sobre o erro histórico que Estados Unidos e o Ocidente como um todo cometeram quando negligenciaram o aprofundamento das relações entre a China e a Rússia. Então, é uma relação que já dura mais de 75 anos, ou celebra agora 75 anos, sim. Isso parece que é algo que já vem acontecendo com intensidade muito grande. Não, foi nos últimos anos que houve um reforço dessa cooperação mútua, em que os interesses comuns passaram a ser trabalhados de uma maneira mais estratégica, e especialmente após o colapso da antiga União Soviética, nós temos que lembrar que os Estados Unidos iniciaram uma política de expansão de sua influência e de promoção do que chama de democracia e dos mercados livres, né, que agora com a ameaça de taxar em 100% os carros elétricos chineses, o mercado não é tão livre assim. Então, essa política norte-americana de criar leis e regras e não segui-las e exigir que os outros sigam, foi também uma das práticas que acabou por acelerar essa reaproximação, o aprofundamento das relações, na verdade, entre a China e a Rússia. Essa chamada unipolaridade, ela começa a ser vista como uma ameaça às soberanias de Rússia e China, e esta busca, né, o aprofundamento das relações entre os dois países é, na verdade, uma oposição, uma contrapartida à unipolaridade que os chineses e os russos chamam de multipolaridade. Então, a China é uma potência econômica em ascensão, ela sempre encarou o expansionismo dos Estados Unidos da América como uma ameaça à sua soberania e também às ambições regionais chinesas. E, por sua vez, a Rússia, durante um determinado período, trabalhou silenciosamente no reforço
dos seus sistemas de defesa e encontrou, no aprofundamento das relações com a China, um plano alternativo aos interesses dos Estados Unidos da América. Então, durante esse período, Dorivaldo, os Estados Unidos perderam várias oportunidades fundamentais para estabelecer relações construtivas com ambos os países. Houve sempre uma hostilidade norte-americana em relação à China e à Rússia. Por isso é que se justifica o primeiro país a ser visitado por Vladimir Putin no seu novo mandato ser a China. É muito simples. No caso da China, e temos que falar dos Estados Unidos, porque estamos falando aqui de uma transição da ordem mundial, de unipolaridade para multipolaridade. Este é o grande fator das instabilidades em diferentes regiões do planeta neste momento, porque há uma disputa implícita, não anunciada, mas explícita, talvez, para quem acompanha os acontecimentos internacionais, em que, de um lado, sempre vai estar Estados Unidos e mais um bloco ocidental, e, do outro lado, sempre vai estar essa parceria de Rússia e China, e, em alguns momentos, alguns membros do bloco BRICS. Então, Dorivaldo, em relação a esses interesses comuns de Rússia e China, nos últimos anos, esses dois países encontraram um terreno comum nesta oposição partilhada ao domínio norte-americano e ambos os países enxergam nos Estados Unidos uma ameaça aos seus interesses nacionais e até mesmo uma barreira às suas ambições internacionais. Então, esta percepção comum levou China e Rússia ao aprofundamento desta cooperação numa série de questões, incluindo aí comércio, a energia, a segurança, e faz com que a China encontre na Rússia um parceiro para, inclusive, ser o fornecedor de apoio militar e também no acesso aos recursos naturais. Então, este é um alinhamento estratégico que ninguém pode condenar, porque é uma aproximação entre a China e a Rússia que torna um alinhamento estratégico explícito, né? E que desafia a ordem internacional liderada exclusivamente pelos Estados Unidos. Então, China e Rússia estão empenhados em defender as suas respectivas soberanias, expandir as suas influências e contrariar esta hegemonia norte-americana. Por isso, eu vejo este encontro de Vladimir Putin e Xi Jinping, na primeira visita fora da Rússia, que faz o presidente russo no seu novo mandato, como uma ratificação, uma confirmação de que o aprofundamento das relações entre a China e a Rússia decorre de um erro histórico dos Estados Unidos na sua política externa. É isso que eu penso, Dorival. Certo. Wellington, no sentido inverso, a vizinha Ucrânia também está a receber uma visita, é de Antony Blinken que estamos a falar. Zelensky insistiu, claro, durante esta conversa mantida hoje com Blinken sobre a necessidade de possuir mais armas vindas dos Estados Unidos da América. Blinken, por seu lado, garantiu a Zelensky que a ajuda militar americana está a caminho e que uma parte já terá, portanto, chegado à Ucrânia. Dorivaldo, quando você enviou para mim hoje os temas que nós iríamos abordar aqui, junto com a equipe do programa, eu comecei a ler sobre a visita de Blinken. Eu tinha certeza que as frases seguintes seriam pedidos de alguma coisa de Zelensky. Deus me livre de ter um amigo como Zelensky, ele só sabe pedir. Então, Dorivaldo, não é novidade que ele continue na mesma ladainha, no mesmo diapasão de pedir, porque é lucrativa essa guerra, Já falei sobre isso aqui a semana passada. Hoje, o cargo mais cômodo do planeta é perigoso, mas é muito cômodo de ser o presidente da Ucrânia. Recebe dinheiro, não se expõe, fica expondo a juventude do seu próprio país à morte e ainda é exaltado por todos. É um cargo, realmente, eu nunca vi uma coisa igual.
Bem, a ajuda prometida a Zelensky, ela é uma ajuda muito mais ao próprio Pentágono, porque o dinheiro praticamente fica dentro dos Estados Unidos, do que a Ucrânia. É uma ajuda que é para a produção de armas pelos Estados Unidos, para os Estados Unidos. Essa ajuda nunca vai chegar. E o pouco dinheiro que chega, somente 40% é que serão aplicados para o bem-estar e manutenção do Estado ucraniano. Bem-estar, né, social, dentro das circunstâncias de guerra e o funcionamento básico da burocracia do Estado da Ucrânia. Então, Dorivaldo, estamos aqui falando sobre uma guerra perdida que o Ocidente insiste em acreditar que haverá um reviravolta apenas por vaidade. E esta insistência tem provocado problemas em todo o planeta, mas muito fortemente nas economias dos Estados Unidos da América e da Europa, o que não é nenhum tipo de surpresa para o nosso público diante de tudo que temos comentado ao longo de todo esse processo, desde que foi iniciada aquilo que a Rússia chama de operação militar especial e que todo o Ocidente chama de invasão russa. Diante disso, eu lembro que esta foi a 4ª visita de Antony Blinken à Ucrânia desde fevereiro de 2022, mais uma que não foi anunciada, não é? Então, a situação, a cada visita no campo de batalha, ela só piora. Esse apelo desesperado agora pelos mísseis Patriots, né, que é um sistema de defesa norte-americano, é um apelo muito mais de propaganda para criar alguma expectativa do que algo que irá alterar o resultado no campo de batalha, Dorivaldo. É uma pena que a vida dos ucranianos tenham um valor tão inexpressivo para esses políticos, especialmente para o próprio Volodymyr Zelensky, que representa aquele povo, que é quem mais sofre com tamanha irresponsabilidade e insensibilidade. O único caminho que existe para a Ucrânia é o recuo, é o pedido de paz. Mas o país, ele não tem mais autonomia, não tem mais soberania e depende de terceiros para a tomada de decisões, inclusive de ter o direito de não atirar o próprio povo num campo de batalha em que não tem domínio do espaço aéreo, que não tem mais armas e equipamentos bélicos capazes de fazer frente à tecnologia russa já aprovada no campo de batalha ao longo desses 2 últimos anos. Então, Dorivaldo, cada visita de Antony Blinken é uma renovação de promessas que jamais serão cumpridas. Certo. Vamos olhar para o último tema. Temos apenas 6 minutos para dividirmos aqui pelos dois. Eu começaria com Wellington. Wellington, mesmo após semanas de protesto aqui a tentar ser impedido com que esta referida lei avançasse, o Parlamento da Geórgia aprovou então a polémica lei da influência. Dorivaldo, não é polêmica coisa alguma, é sobrevivência da soberania de um país que estava sendo invadido por organizações que se dizem não governamentais, que são patrocinadas por entidades estrangeiras para influenciar no campo interno, provocando instabilidades e a degradação das representações políticas. Então, não podemos considerar que isso seja algo contra outro país ou contra outro povo. Isso é em defesa da Geórgia. E, por isso, eu não vejo razão para esse alarde todo, porque a lei é semelhante à que existe nos Estados Unidos, a chamada FARA, que é a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros, que é uma lei federal dos Estados Unidos que exige que indivíduos e organizações que atuam como agentes de mandantes estrangeiros sejam registrados no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ,
E essa lei visa promover a transparência e a responsabilização nas atividades de influência estrangeira nos Estados Unidos. Então, por que os norte-americanos podem ter essa lei e a Geórgia não pode? Essa é a pergunta. Já que eu tenho só 3 minutos, eu encerro com um questionamento que eu considero extremamente coerente. Certo. Muito obrigado aos dois, e é sempre importante termos várias perspectivas aqui sobre o assunto, por isso é que estamos bem servidos todas as noites com vocês os dois. Issa Agostinho e Wellington Calazans, muito obrigado e até amanhã aos dois. Um grande abraço, Dorivaldo. Bom dia para o meu colega Issal, que já estamos, né, avante no horário 1 hora em relação à Angola. E amanhã estarei aqui, hoje estarei de volta aqui no Hora 10 com o meu colega Issal. E a você assistindo, é sempre bom estar aqui. Certo. Um abraço. Grande abraço, Wellington, e muito obrigado por mais uma presença. Prazer, meu. Bom dia, boa noite a todos. Obrigado, Issal. Até a próxima.